Vamos iniciar o PET volume 2, semana 3, terceiro ano, matemática. Os temas estudados são equação da reta, forma geral, forma reduzida, forma segmentária, equação do feixe de retas. Vamos começar? Equação geral da reta. A equação geral da reta é escrita na forma ax mais by mais c igual a zero. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B conforme gráfico abaixo. Nós temos uma reta crescente com inclinação para a direita. O ponto A é menos 4 de x, 2 de y. O ponto B, 2 de x, 5 de y. Vamos determinar a equação geral dessa reta. Eu vou escrever inicialmente x para representar o eixo das abscissas, y para representar o eixo das ordenadas. Vou pegar um dos pontos, pode ser o ponto A, menos 4 e 2. Depois o ponto B, 2 e 5. Agora nós vamos usar uma técnica diferente. Eu vou completar esta matriz para que ela fique quadrada, com o elemento neutro da multiplicação, que é 1. A partir daqui, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Primeira coluna, x menos 4 e 2. Segunda coluna, y, 2 e 5. E vou colocar igual a zero no final. Vamos multiplicar as diagonais. Observe. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 2, mais 2y. 1 vezes menos 4 vezes 5, menos 20. As diagonais secundárias eu também irei multiplicar. Primeira, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Trocou, menos 4. Segunda, 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x. Trocou, menos 5x. 1 vezes menos 4, menos 4 vezes y, menos 4y. Trocou, mais 4y, igual a zero. Aqui eu vou somar 2x menos 5x, menos 3x mais 2y, mais 4y, mais 6y. Menos 20, menos 4, menos 24, igual a zero. Posso dividir todos os termos por menos 3, né? Então, aqui vai ficar x, aqui vai ficar menos 2y e aqui vai ficar mais 8, igual zero dividido por qualquer coisa é zero. X menos 2y mais 8 igual a zero. Essa é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B do gráfico apresentado. Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é escrita na forma y é igual a mx mais n, em que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Determine a equação reduzida da reta dada no exemplo anterior. Então, o exemplo anterior, nós calculamos a equação geral x menos 2y mais 8 igual a zero. Transformar para a forma reduzida, eu vou reduzir tudo a y. Então, vai ficar menos 2y é igual a menos x menos 8. X e 8 estavam no primeiro membro, antes da igualdade, passaram para o segundo membro, mudou de lugar, mudou de sinal. Aqui eu posso multiplicar por menos 1. 2y é igual a x mais 8. Vou dividir todos os termos por 2. Então, ficou y igual, aqui eu sei que é 1 sobre 2, né? 1 meio de x mais 4. Chegamos aí na equação reduzida da reta. Observe que a reta é crescente, o coeficiente do x é positivo e observe também que ela corta o eixo y no coeficiente linear 4. Então, isso é chamado de intercepto y.
Equação segmentária da reta. A equação geral é escrita na forma ax mais by mais c igual a zero. Nós vamos deixar o x e o y de um lado e passar o c para o outro lado. C é positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Agora eu vou dividir todos os termos por esse que está depois da igualdade, que é o menos c. Então, vou dividir todos os termos por menos c. Observe que esse a, que é o coeficiente do x, eu vou passar para baixo. Então, vai ficar x sobre menos c sobre a. O b, que é o coeficiente do y, eu também vou passar para baixo. Então, vai ficar y sobre menos c sobre b, igual menos c dividido por ele mesmo é igual a 1. Essa é a forma segmentária da equação da reta. Para facilitar, menos c sobre a nós vamos chamar de p. E menos c sobre b nós vamos chamar de q. Então, a forma segmentária da equação da reta será x sobre p mais y sobre q é igual a 1. Onde p é o intercepto x, é o local onde o gráfico da reta corta o eixo x. Q é o intercepto y, é o local onde o gráfico da reta corta o eixo y. Determine a equação segmentária da reta dada no exemplo abaixo, que é o exemplo anterior. Nós já calculamos a equação geral, agora fica mais fácil. Então, vou deixar x e y de um lado e o 8 eu vou jogar para o outro lado. Ele é positivo, vai para lá, negativo. Vou dividir todos os termos por menos 8. O valor que está acompanhando o x, que é o número 1, vai passar para denominador do menos 8. Então, x dividido por menos 8 sobre 1. O menos 2 que acompanha y vai passar para denominador do menos 8. Então, vai ficar mais y dividido por menos 8 sobre menos 2. Igual, e menos 8 dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, observe que vai ficar x sobre menos 8 dividido por 1, menos 8, mais y sobre menos 8 dividido por menos 2 é 4, igual a 1. Então, nós encontramos a forma segmentária da equação da reta. Observe que ela vai cortar o eixo x no menos 8, que é o que a gente pode observar, e vai cortar o eixo y no 4. Então, a equação segmentária da reta é muito mais fácil porque nós podemos identificar rapidamente o intercepto x e o intercepto y. Exemplo 1. Determine a equação segmentária da reta dada ao lado. A forma segmentária é x sobre p mais y sobre q igual a 1. P é o intercepto x e q é o intercepto y. Então, P vai ser 2 e Q vai ser menos 3. Agora ficou fácil. X sobre 2 mais Y sobre menos 3 igual a 1. Essa é a forma segmentária da equação da reta. Vamos para a equação do feixe de retas que passa por um ponto. Aqui eu tenho o ponto A, 2 de x, 3 de y. Quantas retas passam por um ponto? Observe que eu vou começar a traçar aqui, ó, algumas retas passando pelo ponto A. Veja que são infinitas as retas que passam pelo ponto A. Nós chamamos de feixe de retas. A equação do feixe de retas que passa por um ponto é y menos y0 igual m vezes x menos x0. O ponto em questão é o ponto A, 2 e 3. Este ponto será o x0 e y0. Então, agora basta substituir. Y menos, quem é o y0? 3, que é igual m, x menos, quem é o x0? 2. Esse m é o coeficiente angular, responsável pela inclinação da reta. Aqui a gente tem diferentes inclinações.
No entanto, nós não estamos calculando a equação de uma reta, e sim de um feixe de retas que passa pelo ponto A. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 2 e 3, com inclinação igual a 4. Então, veja, nós já calculamos a equação do feixe de retas que passa pelo ponto A, que é y menos 3 igual m, que multiplica x menos 2. Veja que agora eu tenho a inclinação, que é igual a 4. A inclinação é o m, então basta que eu substitua o m por 4. Y menos 3 é igual a 4, que multiplica x menos 2. Então, y menos 3 é igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Como não pediu a forma da equação, eu posso determinar se eu quero representar na forma geral, reduzida, segmentária, que foram as formas estudadas até o momento. Observe que eu vou optar pela forma reduzida, então eu vou pegar esse menos 3 e jogar para o outro lado. Ele é negativo, vai para o outro lado positivo. Então, y é igual a 4x menos 5. Eu optei pela forma reduzida, mas eu poderia colocar na forma geral ou na forma segmentária. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima oportunidade.